Aleluia, nós somos os vasos, né? E Deus usa como Ele quer. Glória a Deus, louvado seja o nosso Senhor. Eu convido os irmãos a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus 16. Vamos ler um único versículo, que é o versículo de número 24. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Deixa eu estimizar. Mateus 16, 24, que diz para nós: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Glória a Deus, irmão. Essa Bíblia aqui é uma Bíblia bem antiga, eu trouxe ela, né? Porque as outras falam diferente, né? Eu estava tendo uma escola dominical aqui e a Bíblia está falando super diferente do que, né, estava sendo estudado. Então, eu privei de trazer, né? Me aprimorei de trazer esta Bíblia mais antiga, a minha Bíblia de estudo, né? Está velhinha, mas estava falando, né? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Que ela fala, né? Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Glória a Deus, irmão, né? O Senhor, Ele nos chamando a atenção, irmão, para nós, né? Renunciar. Renunciar, irmão, não é fácil. Não é fácil nós renunciarmos a nossa vontade. Não é fácil nós renunciarmos o que nós queremos, né? Aquilo que muitas das vezes faz parte de nós, né? Aquilo que nós estamos muitas das vezes acostumados a fazer. É difícil, irmão. Muitas das vezes nós deixarmos aquilo que nos dá prazer. Renunciar ao que dá prazer é muito difícil, irmão. Renunciar ao pecado, renunciar à carne, renunciar aos desejos, né? A pastora começou a orar aqui e começou a falar, e naquilo que o Senhor, que o Espírito Santo de Deus tinha conversado comigo diante dessa mensagem. Porque, irmão, Pedro, em 1 Pedro 1, versículo 18, vai dizer para nós que não foi com coisas corruptíveis que o Senhor nos comprou, mas foi com sangue, foi com vida, irmão. Vida. Ele deu a sua vida pela nossa vida, para que nós, aleluia, pudéssemos ter o direito de salvação, direito de libertação para a nossa casa, para nossos filhos, para a nossa família. É coisa muito importante, irmão. É coisa primorosa de Deus para nós, privilégio nosso, de Deus nos confiar, aleluia, Jesus vir morrer na cruz, para que nós tenhamos vida, e vida, aleluia, nele. Louvado seja o nome do Senhor. Mas foi com o sangue que o Senhor nos comprou. Ele nos comprou com um preço precioso, irmão. Muitas das vezes nós não damos valor por esse preço que foi pago. Nós não queremos renunciar a nada. Não queremos, nós queremos que Deus faça a nossa vontade. Ah, Senhor, a gente ora, a gente está no joelho e pede: Senhor, faz a minha vontade. Porque se o Senhor não fizer a minha vontade, né, eu vou sair, eu vou deixar, eu vou largar, eu não vou mais orar, eu não vou mais buscar, eu não vou mais na sua casa. Porque achamos que Deus é nosso empregado, irmão. Nós achamos que Deus é nosso empregado, e Ele não é nosso empregado. Louvado seja o Senhor. Ele enviou Jesus para morrer na cruz, irmão, por você e por mim. Dá valor a isso. Hoje, na escola dominical, o pastor estava falando, né, sobre a importância de nós adorarmos ao Senhor. Sobre a importância de nós estarmos aqui neste ato adorando ao Senhor. Foi falado porque os servos do Senhor, aleluia, aqueles que eram chamados, né, os seus foram chamados para entrar no santuário, eles tinham que estar purificados.
Eles tinham que ser santos. Se eles tivessem uma manchinha que fosse, uma coisinha que fosse, eles eram consumidos dentro do tabernáculo. Eles eram consumidos, irmão. Eles morriam dentro do tabernáculo. E nós hoje temos liberdade de entrar de qualquer maneira na casa do Senhor, de fazermos o que nós queremos na casa do Senhor, mediante a palavra do Senhor para nós. Ele nos ensina dia a dia como nós nos conduzimos, como Ele quer que nós nos servimos. Mas nós somos rebeldes, irmão. Nós somos rebeldes, queremos viver na nossa vontade, no nosso querer. Aí depois as coisas apertam, a gente fica chorando. A gente, Deus não fez, que Deus não faz, Deus não opera na minha vida. Por quê, irmão? Nós somos cheios de vontade. Jesus, Ele já fez a sua parte por nós. Agora a obrigação minha e tua, servir ao Senhor. Servir a Ele não só com alegria, como foi dito aqui, não vamos servir ao Senhor com alegria, não. Servir ao Senhor em espírito é verdade. Porque Ele diz, né, que Ele está procurando aqueles que o adoram, e o adoram em espírito e em verdade. Aleluia. Ele não se importa com quantidade, não. Ele não está se importando se tem 100, se tem 1000, se tem 2, se tem 3, se tem 1. Ele está importando que está adorando Ele em espírito e em verdade. E os olhos dele estão sobre a terra, olhando para cada um de nós, irmão. Para cada um de nós. Apocalipse 22:11 diz para nós: quem é santo, santifique-se mais ainda. Você é santo? Santifique-se mais ainda, irmão. Você é justo? Seja mais justo ainda. Louvado seja o nosso Senhor. Porque, irmão, nós fomos chamados para a santidade. Nós somos chamados para obedecer a palavra. Nós somos chamados para servir um Deus Todo-Poderoso. Um Deus, irmão, que se Ele cismar agora que você vai morrer, você vai morrer. Não tem como você contender com Ele. Você vai chegar para a pastora, Deus, se eu vou morrer, fala para Ele que eu não vou morrer, não. Não tem jeito. Quando o Senhor Ele falou para Moisés que ele ia matar Miriam, Moisés pediu a Deus para não matar. Mas Deus feriu Miriam na lepra. Será que nós temos condições, irmão, de chegar como Moisés diante de Deus e pedir, não mata? Você não mata meu filho, não. Você não mata minha mãe, não. Você não me mata, não. Será que nós temos essa condição de santidade, irmão? Esse grau de santidade de nós chegarmos diante do Senhor e pedir a Ele, não faz, Senhor, Ele não fazer? Aleluia. Louvado seja o Senhor. Então é necessário, irmão. É necessário nós termos responsabilidade. Responsabilidade. Eu escrevi aqui, tem um texto. Dedicação ao Senhor. Responsabilidade. Nós temos que deixar o nosso eu, irmão. Temos que deixar a nossa vontade. Temos que deixar de ser criança. Nós não temos mais que tomar, não, leitinho, não. Nós temos mais tempo de tomar papinha, não. Nós temos que comer comida verdadeira, comer o Evangelho do Senhor com verdade, coisas grandes, porque o Senhor quer te usar e quer nos usar para coisas grandes e firmes. Aleluia, louvado seja o Senhor. A gente vai falar em Romanos, aleluia, que nós servimos a Ele, irmão. Temos que servir Ele começando primeiro, pelo quê? Pela fé. O primeiro passo é fé. Porque a palavra de Deus fala, o justo viverá da fé. Ele diz, né? Porque sem fé, em Hebreus 11:6 vai dizer, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Que aquele que chega diante do Senhor, ele tem que chegar com fé, crendo que Ele faz, que Ele é poderoso para fazer, que Ele é poderoso para responder a nossas orações, que Ele é poderoso. Não é porque eu sou bonzinho, o Senhor vai fazer, não. É porque Ele tem poder. Aleluia. Se Ele quiser fazer, aleluia. Porque se Ele não quiser, irmão, Ele não faz. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós, aleluia,
Temos que adorá-lo, irmão, em espírito e em verdade. Porque Ele está esperando de mim e de você essa adoração. Ele está me chamando para essa adoração, né? E nós não venhamos buscar o Senhor só pelo que Ele pode dar. Só porque Ele pode nos dar alguma coisa, nós, né? Vou adorar o Senhor porque eu sei que se eu adorar Ele, Ele pode me dar. Aleluia. No livro de Lucas, irmão. Aleluia. Tem uma passagem que eu venho meditando nela há dias. Aleluia. Lucas. Aleluia. 12. Lucas 12. Aleluia. O seu versículo 19, 20. Ele diz para nós assim. É a parábola do rico e insensato. Vou ler o 14, porque o 14 diz assim. Mas ele lhe disse, homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? O primeiro disse um da multidão, mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. E ele disse, mas ele lhe disse, homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Esse homem que chegou diante de Jesus, irmão, querendo coisas materiais. Ele foi diante do Senhor por coisas materiais. Ele estava buscando a salvação. Ele estava buscando, né? Ser liberto. Não. Porque ele tinha uma rixa com o irmão por causa da herança. E ele queria a sua parte da herança. Com o irmão não queria dar. Né? E aqui ele foi diante do Senhor por coisas materiais. É o que nós muitas vezes fazemos. Vamos em busca de bens materiais. E o Senhor me falou uma parábola, né, sobre um homem, né, o qual ajuntou herança na terra, ajuntou dinheiro na terra. Tudo que ele fazia era material. Tudo que ele fazia era bens material que ele queria. Esse homem. E o Senhor falou para ele essa parábola. Depois vocês podem ler em casa, Lucas 12, do 13 em diante, né? E o Senhor falou para ele: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer um não consiste na abundância do que tem. Irmãos, a sua vida não consiste no carro que você tem bonito, não. Na casa bonita que nós temos, não. Nos nossos dons, não. Consiste naquilo que nós estamos fazendo espiritualmente para, quando o Senhor voltar, nós recebemos o galardão dele, das mãos dele. Louvado seja o Senhor. E o Senhor contando na palavra dele, disse assim, um homem disse, direi a minha alma, tens muito bem depósito, para muitos anos, descansa, come e folga. Estamos descansando, comendo, folgando, passeando, né? Nos divertindo. Esse homem, ele colocou a vida dele assim, né? Porque ele achava que estava tudo bem, que ele tinha bens o suficiente para viver uma vida tranquila. Mas o Senhor lhe disse, mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? Irmão, ele disse, né? Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? Nós temos que imaginar, não pensar nisso. O que nós temos preparado? Será que a nossa vida que nós temos preparado é para o Senhor? Tem sido para o nosso Deus, irmão. Eu falo isso para mim, irmão. A palavra de Deus é para mim. O que eu tenho feito para que o nome do Senhor seja glorificado? O que eu tenho feito com a minha vida espiritual e material tem agradado ao Senhor? Será que se eu morrer hoje, irmão, e me encontrar com o Senhor, vou poder me encontrar com Ele? Então nós temos, irmão, essa passagem eu tenho meditado nela. Nós temos que ter cuidado. O cuidado que aqui falou sobre antes.
temos feito da nossa vida? Aleluia, será que tem? Assim é aquele que para si junta tesouro e não é rico para com Deus. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Que nós possamos, a cada dia, agradar o Senhor, nos santificarmos. Porque foi para isso que nós fomos chamados, irmão. Para a santificação. Sem a qual ninguém verá Deus. Porque a responsabilidade minha de me santificar, irmão. A responsabilidade sua de se santificar. Não é do pastor, não é da pastora, não é de ninguém. Não é do irmão do lado, não. A responsabilidade é nossa. De cada um de nós nos santificarmos. Dedicação a Deus. Negando a nós mesmos. Negando a nossa vontade. Negando o nosso querer. Aleluia. Apresentando os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É assim que o Senhor quer nos ver, irmão. Nós nos apresentando nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Só assim, irmão, foi falado aqui pelo pastor e foi dito de manhã. As nossas orações vão chegar como um cheiro suave diante do Senhor. Só assim a sua oração, a minha oração, vai chegar como cheiro suave diante do nosso Deus. Porque foi falado nessa manhã, nós vimos, aleluia, em Apocalipse 5, versículo 8, que ele fala que as nossas orações, elas são guardadas num odre, né? Depositada no odre, aleluia, e ali ela é, irmão, apresentada a Deus como cheiro suave, como incenso. Como nós estamos chegando diante de Deus? Como nós estamos chegando diante de Deus para orar, irmão? Será que a nossa oração está chegando diante do Senhor como cheiro suave, como incenso, né? É verdadeiro, incenso cheiroso diante do nosso Deus? É muita responsabilidade, irmão. É muita responsabilidade nós dobrarmos nosso joelho para orar, para falarmos com Deus, para fazermos as coisas de Deus, aleluia. Eu estava meditando quando eu li isso ali de manhã na escola dominical, e eu falando, a nossa oração chega como incenso. A sua oração chega como incenso. Você tem deixado a sua oração no depósito? Tem depositado no seu odre, no odre do Senhor, a sua oração, você tem orado? Ou será que não tem nada lá no seu odre para chegar diante da caminho do Senhor? Será que nós temos orado, nós temos buscado ao Senhor? E que tipo de oração nós estamos fazendo? Será que nós estamos fazendo a oração que agrada ao nosso Deus? Uma oração sincera, uma oração, aleluia, que louva e engrandeça o nome do nosso Deus. Aleluia. Eu fiquei meditando. Senhor, a minha oração chega como um cheiro suave. A minha oração, ela chega como louvor diante de Deus. Louvado seja o Senhor. É cheiro, irmão, com incenso. Cheiro agradável ao Senhor. A sua oração. Então eu fiquei mais falando, irmão, eu tenho orado pouco. Eu tenho que orar mais. Eu tenho que me derramar mais diante do Senhor. Eu tenho que abrir mais o meu coração, aleluia, em oração, para que seja o cheiro agradável ao nosso Deus, irmão. Louvado seja o nosso Senhor. Porque o Senhor, irmão, Ele está procurando aquele que assim faz, que o adora em espírito e verdade. Aleluia. Porque para Ele só importa, irmão, né? Se nós adorarmos em espírito e em verdade, que nós possamos, irmão, cada dia não chegarmos ao Senhor só pelo que Ele pode nos dar, só pelo que Ele pode nos oferecer, né? Mas que nós possamos chegar ao Senhor com a nossa adoração, com o nosso louvor, com a nossa oração, e seja agradável diante dos olhos do nosso Deus, irmão. E seja agradável, não sejamos
o servo ou filho que só pede: Senhor, me dá. Senhor, me dá. Mas que nós possamos chegar diante do Senhor e agradecer a Ele. Sermos gratos pela salvação. Porque, irmão, nem direito de entrar por essas portas nós teríamos. Nem direito de entrar por essas portas, porque se nós estivéssemos ali na porta, nós seríamos consumidos. Nós seríamos assim como, né? Ali nós vemos naquele tempo, né? Que os sacerdotes, que eram chamados para ali, né? Entregar a oferta, se não tivesse com a sua vida santa, se não tivesse, aleluia, consagrado ao Senhor, né? Eles morriam, eram fulminados. E nós temos esse prazer, irmão, de estarmos na casa do Senhor. Temos o privilégio de estarmos diante do nosso Deus, um Deus todo-poderoso, irmão, um Deus grande. Deu valor a nós. Quem somos nós, irmão? O que nós somos para um Deus tremendo, irmão? O Espírito Santo de Deus habitar em mim e em você. O que nós somos, irmão? Nós somos preciosos para Deus. Foi falado aqui, né, também sobre a negligência, né? A negligenciarmos aquilo que o Senhor nos deu. Todas as vezes nós negligenciamos a oportunidade que o Senhor dá, a oportunidade que Ele dá, de a gente se consertar, e Ele vai dando. Muitas das vezes a pessoa peca, o pecado, que já pede perdão, mas não é sincero o perdão. Aí volta a pecar naquele erro, né? Pecado voluntário. O pecado voluntário, irmão, ele não tem perdão. Porque se você pecou, você errou, você fez algo errado, e você, né, foi diante de Deus, pediu perdão, daqui a pouco você vai e faz de novo. Aí você pede perdão. Ah, Senhor, eu fiz de novo, pede perdão. Você não se arrependeu. Não brinque com Deus, irmão. Mas Deus diz que é para nós não esquecermos o Espírito Santo. Porque senão, irmão, ele sai, ele vai embora. E é duro para o crente, irmão. Será duro para nós vivermos sem o Espírito Santo nesse mundo. E quando Jesus voltar, você ficar. Porque você está sem o selo da promessa. Sem o Espírito Santo de Deus. Que nós não possamos, não venhamos pecar voluntariamente. Vamos ver onde nós estamos errando. Aquele pecado que nós estamos fazendo, que muitas das vezes nós erramos de novo. Fazemos de novo. E às vezes fazemos, daqui a pouco peço perdão ao Senhor, né? E Ele me perdoa. Não é assim, irmãos. Que nós possamos consertar nossa vida, apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Aleluia, né, irmão? Que é, né, nosso culto racional. Fazer as coisas para Deus, né? Com sabedoria, com inteligência. Fazer com um coração sincero, aleluia. Cada dia mais, irmão. Se está fazendo, procure fazer mais, né? Você que é santo, santifique-se mais ainda. Você que é justo, justifique-se mais ainda. Seja justo. Procure, irmão, nós não podemos procurar andarmos em santidade. Porque é isso que o Senhor quer de nós, irmão. Não quer procurar dele, é o quê? Que nós procuremos adorar Ele em espírito e verdade. E andarmos em santidade. Aleluia. Que é o que Ele procura de cada um de nós. Que o Espírito Santo de Deus, quando fala melhor no seu coração. Que Ele, né? Ele veio nos ensinar. Ele veio falar conosco, né? E que Ele possa, irmão, leva essa mensagem. Não deixa perder, não. Não seja como um homem insensato, né? Que escuta a palavra de Deus, depois esquece. Como aquele que chega diante do espelho, se olha e se esquece como está, né? Mas não, irmão, guarda no seu coração. Não deixe o inimigo roubar a palavra de Deus. Aquilo que o Senhor te ensinou nesta noite, né? Não deixe o inimigo roubar, irmão, mas medite na palavra. Busque ao Senhor. Busque enquanto se pode achar. Invoque Ele enquanto Ele está perto. Porque senão depois que se afastar, é mais difícil. Aí sai o desejo de orar, sai o desejo de buscar, sai o desejo de cantar, sai tudo. Porque o homem começa a ser natural, vai para o mundo, né? E larga ao Senhor, né? Mas que o Espírito de Deus continue abençoando a igreja em nome de Jesus.